Bom, é isso aí. Beleza. E aí? Mais de um som num dia, né? Tem que gravar. Tem que gravar mais. Comecei a tocar baixo. Na real, criei coragem para comprar o primeiro instrumento quando eu escutei o Welcome the Wolves, do Rancid. E aquilo foi uma machadada, assim. Queria fazer um investimento para poder tentar reproduzir uma porcentagem do que o Matt Freeman fazia naquele álbum, assim. O que ainda é um desafio hoje, porque para mim aquilo é a obra, assim, do punk rock no que diz respeito a linhas de baixo, assim. A banda de hardcore lá em Passo Fundo se chamava Ultrasaurus, cover NoFX, Rancid, tocava que mais Bad Religion, muito, e foi uma época muito divertida, assim, foi o primeiro contato assim, que eu tive tocando assim, o estilo assim, que sempre me motivou. Tinha 11 anos de idade, o meu primo, Fábio, ele tocava violão. Eu ia pra casa dele, nem escutava rock na época, eu escutava qualquer coisa, tocava na rádio, qualquer coisa. Aí eu... Hoje tu toca rock pauleiro? Hoje eu toco rock pauleiro, eu gosto muito de rock pauleira e sertanejo. Eu olhava ele tocar violão e eu ficava, que legal, cara, imagina tocar um instrumento assim, bacana. E aí eu olhava ele tocar violão e eu gostei, e na época foi quando o meu primo já escutava, tipo, na época, New Found Glory, New Guilds for a Name, então eu tive a quem ter boas influências, né, pra pegar. Aí eu comecei a tocar, já escutando aquelas músicas, aí comecei a escutar rock, pauleira, e depois eu conheci a banda Rufio, que pra mim é uma das maiores influências, assim. Muitas das coisas eu aprendi tocando, tentando pelo menos tocar os riffs deles, né? E que eram bem complexos na época, e fui aprendendo assim, depois fui tocando outras músicas e tal. E o tempo que precisar tá aí. É, meu, fica tranquilão, velho. Ô meu, que merda quando tá gravando sai, né? Não, mas é assim, eu também. assim, né? Eu tava assim também, é normal isso aí. Dá uma olhada aí, meu. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Bom, assim, eu lembro quando eu escutei pela primeira vez, assim, a Tripwire sem tocar ainda na banda, era quando a gurizada lançou um single, assim, com 2 sons, assim, fantásticos, assim, eu nunca tinha escutado nada desse estilo nacional, assim, a nível nacional e além de ser nacional, era do lado da minha casa, né, então isso me chamou muita atenção, assim, Fiquei impressionado positivamente, mandei para vários amigos assim, tipo, escuta isso aqui, olha só.
E na época o Andrei cantava e tocava baixo. Eu lembro até dele comentar na época que tava embaçado, assim, se cantar e tocar também, porque o Andrei é muito criativo, não só para as letras, mas para linhas também, assim, a gente tem isso na banda, assim, muitos criam linhas que não é do seu instrumento. O Gabriel me mandou uma mensagem dizendo que queria falar comigo e tal, e era uma época que eu tava trabalhando muito, assim, junto com a faculdade, não tinha tempo para nada, mas não adianta. Quando o Gabriel mandou mensagem, assim, convidando para tocar, eu disse, olha, não quero saber. Isso é flip the table, assim, ó, isso não tem como deixar passar. Aí meu baixo tava empoeirado lá, umas cordas que eu tinha 7 anos, eu acho. No dia seguinte, assim, comprei um jogo de cordas novas, ressuscitei criança, e aí, breve tempo depois, uns 3 meses, eu acho, 4 meses, a gente gravou o nosso EP, Homemade, em janeiro de 2014. Foi gravado totalmente em casa, assim, totalmente desde da bateria, que foi trigada em casa, até os vocais tiveram a ajuda de um colchão, assim, em pé, para isolar. Sim, foi todo só, total independente, assim, né? Falando assim um pouco do processo de gravação, comparando, né, o EP com o CD novo, a gente continuou gravando bastante coisa em casa, porque a gente é uma banda independente, não tem muita grana para gastar com isso. Então a gente tenta manter tipo, tudo que der para gravar em casa, para cortar gastos, a gente grava. Por exemplo, as cordas a gente vai gravar, a gente está gravando hoje o baixo, na casa do Arthur. Isso já nos salva muito dinheiro, né? As guitarras também vão ser gravadas em casa e depois a gente vai mandar para um estúdio, de repente fazer um reamp de todas as cordas para tirar um sonzinho bacana, assim, pelo menos a gente já consegue gastar bem menos. Em comparação com o EP, como o Arthur falou, a bateria foi trigada, nesse caso agora a gente foi no estúdio gravar toda a bateria, toda realmente captada, não só os overs e depois samples, né? E é isso aí, depois os vocais a gente ainda não decidiu exatamente onde é que vai ser, a gente vai gravar, mas é possível que seja também num quartinho fechado onde o Andrei vai chorar. Colchão. Com colchão, provavelmente 2 agora, né, que a gente tá... Tu que pensa? Bom, a expectativa, a minha é enorme, tipo, eu sei que de todo mundo é muito grande. Eu aprendi a gravar em casa, assim, pra gente conseguir, pelo menos, gravar as prés, ter uma boa ideia do que ia sair o álbum, assim. O Wagner, que nos ajudou a gravar o EP, ele me ensinou muita coisa, assim, de gravação, então eu consegui, pelo menos, pra fazer essa parte de pré. Então, a minha expectativa, eu me baseei um pouco na pré, porque eu sei que o resultado vai ser com certeza melhor do que o que eu tirei nas prés. E o resultado das prés já estava me agradando demais, então a minha expectativa é muito alta, assim. Acho que vai sair um trabalho muito bom, dando melhor aí, tentando fazer a gravação do melhor jeito possível. A expectativa é muito grande. Cara, complicado, assim, eu escuto muita coisa, tem muitas bandas que passaram, já não escuto mais tanto, assim, mas, nossa, tem muita banda boa, muita banda que dá pra se influenciar. Algumas já foram faladas, das principais, outra que eu falei ali, como eu aprendi, né, Rufio, acho que tem muita coisa, assim, que eu me influencio nas guitarras deles, assim, que eu acho muito boas. Teve algum som ou outro, assim, que a gente tentou procurar uma coisa um pouco mais pesada, né, como o Juan comentou. Por exemplo, Counterparts é uma banda que eu andei escutando muito e teve um dos sons que a gente fez tentando fazer um estilo mais puxado pra Counterparts, assim. Não sei se saiu algo muito parecido, mas a gente curtiu o resultado, que se for parecido ou não sei, vocês vão me dizer depois. Como eu falei, eu comecei a tocar baixo por causa do Rancid, não tenho dúvida, assim, mas tiveram mais 3 bandas que me influenciaram pra vida, assim. É essa banda.
Essa banda. Essa banda. Cara, eu nunca imaginei que eu fosse escrever uma letra de um som. Nunca imaginei. Daí um dia eu tava em casa, assim, aquele dia que dá tudo errado, um calor infernal nessa cidade, suando, assim, não tinha o que fazer, e tinha umas linhas só instrumentais, e de repente veio o som. Bom, tamo aí, nunca imaginei que eu fosse escrever uma letra de um som. Nunca imaginei.